Shalom, igreja. Shalom, igreja. Você está aqui? Amém. Esteja aqui comigo, viu? Não me deixe só, não. Eu queria convidar você para ficar em pé. Fique de pé. Amém? Quero agradecer ao nosso apóstolo pela oportunidade, à pastora Simone, aos ministros dessa casa. Eu quero que você feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos orar? Yahvé. 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 Nós convidamos a sua presença. Nós convidamos a pessoa da sua presença nessa noite. Nós convidamos a tua presença. E nós convidamos a tua presença, Senhor, porque nós sabemos aonde nós estamos e quem nos chamou para este tempo. E nós queremos, Senhor, nesta noite, que o mover do teu Espírito, Senhor, o mover da tua unção, da tua graça, venha sobre esta casa. Venha sobre todos aqueles que estão aqui e que através das redes sociais, essas famílias sejam impactadas nessa noite, sejam visitadas nessa noite. Yahvé, nós convidamos o teu Santo Espírito para ministrar esta palavra. Esta palavra, Senhor, que não é minha, não é nossa. Essa palavra é tua. E essa palavra, ela tem um poder sobrenatural de dividir o corpo, alma e espírito. Essa palavra, ela é uma espada. Ela não é como uma espada, ela é a espada. E nós queremos, Senhor, te pedir nesta noite que o Senhor se manifeste através do ensino da tua palavra à tua casa. Eu oro, Senhor, para que este culto de fé, Senhor, eu e os meus irmãos, a noiva do Cordeiro, seja edificado por ti nesta noite. Senhor, eu coloco a minha vida diante de ti, em total obediência e dependência, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito e não ao meu coração. É o meu espírito que agora entra em cena para ministrar a tua palavra. Então, Senhor, eu te peço que haja, Senhor, nessa noite temor e tremor à tua presença e à tua palavra. Eu oro, Senhor, para que nenhum dos meus irmãos estejam distraídos nessa noite. Eu oro porque eles saíram de casa para receber uma palavra e a palavra, ela já está entre nós, porque teu Espírito já está entre nós, já está aqui. E nós queremos te pedir, Senhor, reverência diante de ti, reverência diante da tua presença, reverência diante da tua poderosa majestade. Nós colocamos tudo que sentimos, tudo que pensamos, Senhor, alinhados com o teu propósito e com a tua palavra. Nós queremos, Senhor, nesta noite, exaltar a tua palavra. A tua palavra que um dia nos tirou das trevas e nos transportou para a luz do teu amor. Nós queremos nesta noite, Senhor, exaltar quem tu és. Nós clamamos pelo Espírito de vida, o mesmo Espírito de vida que levantou Yeshua, que ressuscitou a Jesus, venha neste lugar. Eu oro, Senhor, para que toda ação maligna agora, eu digo agora porque vocês já bateram em retirada, mas se porventura houve uma legalidade neste lugar, se porventura há algum acesso aqui, nós declaramos que sejam amarrados todos os demônios, todos os espíritos malignos. Em nome de Jesus, te denunciamos como igreja e declaramos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu mesma precisava fazer essa oração, pode sentar. E aí você entende um pouco do que a nossa levita ministrou. Se
Se você declara a palavra, não a sua, mas a palavra do Eterno, nenhum ambiente pode receber qualquer que seja a influência das trevas. E você precisa praticar isso na sua casa mesmo. É lá cozinhando mesmo. É lá lavando o banheiro, lavando roupa, cuidando do sacerdote, cuidando das crianças. É lá mesmo. É lá. Seu ambiente de guerra é lá. Então exerça a autoridade que o Senhor lhe deu nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Shalom, igreja. Vamos para a palavra. Eu quero que você abra em João, no capítulo 1. A gente vai andar um pouquinho sobre a palavra. Você não está com pressa. Você não está com pressa. Você não está com pressa. Muitos estão de recesso. Uns vão se preparar para ir lá para o Aras. Fique tranquilo. O Senhor quer falar com você. Você não está com pressa. E a gente vai correr um pouquinho a palavra hoje. Amém? Eu amo. Eu não sei se você ama, mas eu amo. E tenho me submetido a esse amor. E ao chamado desse amor. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você vá em João, capítulo 1, no versículo 19. Depois eu quero que você prepare Lucas 1, 5, 25. E depois Isaías. Amém? Eu vou pedir perdão. Vamos começar por Lucas? Eu quero que você entenda quem é João. E qual João nós vamos ministrar nessa noite. Amém? Então vá para Lucas, capítulo 1, versículo 5, 25. Eu quero fazer menção de todos os ministérios dessa casa. Os pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres dessa casa. Os presbíteros, diáconos, diaconisas, intercessores, monitores e o ministério da mídia. Amém. Obrigada pela vida de vocês. Elas entenderam. Lucas 1, seu versículo 5. Amém? No tempo de Herodes, o rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia a um grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos diante do Eterno, obedecendo de forma irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Amém? Eu vou pular. Vá para o versículo 19. Perdão, vá para o 15. Versículo 15. Para você entender, Zacarias entrou no seu turno de sacerdócio. Podem sentar, meninas. Muito obrigada. Podem sentar. Perdão. Para vocês entenderem, Zacarias, ele era um sacerdote. E essa passagem fala do momento do seu turno, que nós chamamos de escala, né? Ministerial. E ali chegou o dia do sacerdote ministrar o Senhor, entrar no tabernáculo, na presença do Senhor e ministrar o Eterno. E nesse momento apareceu ali em versículo 11, você vai ver. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar. É minha direita, você vai ver ao contrário. Você vai ver a mesa à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida e Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você colocará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos vão se alegrar por causa do seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio, diga cheio, diga cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Amém, pastora Gelúcia? Essa foi a palavra que o anjo liberou para Zacarias no turno dele. E lá no versículo 19,
Você vai ver que 17 e 18 há uma dúvida por parte de Zacarias. Hoje é um culto de fé. Não tenha dúvida do que o Senhor está fazendo enquanto você está aqui se expondo à palavra. Não tenha dúvida do quanto o Eterno está trabalhando na sua casa e no meio dos seus. Não tenha dúvida das promessas do Senhor para a sua vida. Zacarias, por duvidar, o anjo disse para ele: eu sou Gabriel, no versículo 19, o que está sempre na presença do Eterno. Eu fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. E se você der continuidade, depois você pode dar continuidade, você vai ver que ele sai do seu exercício sacerdotal mudo. Ele não mais falou. Então, para você entender, nós estamos falando de João Batista. Você pode ir para João agora? Agora sim, nós vamos para João, no capítulo 1 e no versículo 19. Por favor, guarde essa informação. O pai de João Batista, o sacerdote Zacarias, recebeu uma revelação de que seria pai. Ele duvidou e ele ficou mudo. Amém? Amém. Vamos para o capítulo 1 de João, no versículo 19. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Eu passei um pouco da história e eu já estou com o João Batista batizando no Rio Jordão, exercendo já o seu ministério que foi revelado ao seu pai. Então ali ele já estava exercendo o seu ministério e ele estava batizando. E o versículo 20, ele confessou e não negou. Eu vou ler novamente para você. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Guarde isso também. Quem ele era? Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Alguém questiona quem você é em Deus? Alguém questiona quem você é em Deus? Dei-me uma resposta, para que levemos aquele que nos enviaram. Quem diz você acerca de si próprio? Lembre-se, nós estamos falando de João Batista. A identidade de João Batista foi gerada no céu, foi revelada no templo com o pai dele servindo ao sacerdócio. O pai dele realmente duvida, fica mudo. Mas a promessa era que Isabel daria luz a João Batista. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. E aí eu quero que a mídia coloque o tema, para a gente começar a falar um pouco. E daqui a pouco nós vamos voltar a essa leitura. Mídia. Bam-bibá. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, Bam-bibá. Um pouco mais alto, porque eu não estou ouvindo. Presta atenção. Bam-bibá. Quem está aqui no grupo Fé Bíblica com a pastora Simone? Quem está? Então você leu essa palavrinha esses dias. Olhe lá. Essa palavrinha está lá na parte que ela colocou do conhecimento sobre o livro de Números. E Bam-bibá significa no deserto. Bam-bibá significa no deserto. E aí você pode me perguntar, poxa, vamos falar de deserto num culto de fé? Sim. Sim. Vamos falar de deserto num culto de fé? Sim.
Até porque o Eterno me enviou. E eu também estou debaixo de envio. Eu disse: Senhor, vá, minha filha, pode falar. Então eis-me aqui. Então você já aprendeu ali bambibar no deserto. E uma voz tem no deserto. Seu deserto tem voz ou tem murmuração? Seu deserto tem uma voz ou tem queixas? Seu deserto tem clamor ou só tem petições? Lista de supermercado. Quem é você no deserto? E aí você pode imaginar assim: mas poxa, deserto, eu moro bem, graças a Deus. Eu tenho um recurso bacana, graças a Deus. Por que deserto? Irmãos, existe uma profecia na palavra, que eu não vou entrar nela agora, que diz assim: que o fim será como no começo. Você já pensou o Eterno fazer a terra ficar deserto? Você já pensou nessas possibilidades? Dele fazer o fim, o que ele fez no começo. Porque ele continua separando um povo. Se você não sabe, ele continua separando um povo. Porque quando a gente olha para a antiga aliança, a gente vê o Senhor, o Eterno, como um Deus que foi lá. Ele é o mesmo. E ele continua separando os seus. Ele continua pegando os seus pela mão e dizendo: deserto. Ele continua, para não nos perder, sondando o nosso coração para ver qual a intenção que está nele. E isso é deserto. O deserto talvez não seja falta de algo ou de alguém. Às vezes o deserto é dentro de você mesmo. E você faz o quê? Eu quero que você só pense comigo. E voltando aqui, é simples para você compreender. Eu peço que você só tenha atenção, porque é fácil de você entender. E o Espírito Santo, ele traz a revelação para a sua vida, daquilo que você precisa. João Batista, ele estava sendo questionado por um grupo de... Em cima você vai ver que fala levitas e sacerdotes, mas na verdade no final você vai ver que são fariseus. Você está preparado para fariseus ir no seu deserto e questionar você? Quem você é? Você é João Batista? Não, você é Elias? Você está pronto? Porque fariseu está em qualquer lugar. Fariseu, ele não estava somente nos dias em que Jesus estava andando sobre a terra. Fariseus você encontra em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E aí, mais uma vez, eu quero saber se você está pronto para alguém ir até você e perguntar quem você é. Porque, irmão, o que nós carregamos da parte do Eterno é muito pessoal, é individual. Mas quem você é a sua persona, é a sua personalidade, é quem você é em Deus. Quem é que você é em Deus? Quem você é em Deus? Você é firme em Deus? Você é constante em Deus? Você vai variando? Você se incomoda com o sol do deserto, com a areia do deserto? Você se incomoda porque não tem água, porque não tem pão? O que é que te incomoda no seu deserto? E qual é a sua voz no meio do seu deserto? Porque o deserto que você pode estar vivendo pode ser diferente do meu. Nós podemos estar vivendo estações diferentes, situações diferentes, circunstâncias diferentes. Mas no final, é deserto. É prova para você ser aprovado ou para você ser reprovado. Para você passar para a geração que obedeceu a Moisés, ou para você escolher o lado daqueles que não obedeceram a Moisés e que sucumbiram no deserto. É tempo de escolha.
O deserto é o melhor ambiente para você tomar decisões. Porque na abundância, a gente não se preocupa muito com decisões, não. Tá tudo fluindo, tá tudo bem. Tá tudo caminhando. Glória a Deus, aleluia. Mas e no deserto? O que você faz? E aí eu trouxe essa passagem para você entender aquilo que João Batista declarou. Quando houve esse questionamento da parte dos fariseus para João Batista foi aquele que foi enviado pelo Senhor para preparar o caminho. O caminho de quem? Do Senhor Jesus. Então ele foi preparado para isto. Ele não foi preparado para estar dando justificativa para fariseu. Você está sendo preparado para quê? Você está sendo impulsionado nesses dias para fazer o quê no reino? Você está sendo mentorado, cuidado, zelado para fazer o quê no reino? Você está pronto para no deserto das circunstâncias você verdadeiramente dizer que você não é um, você não é o outro? E olha, interessante que João Batista responde. Ele responde acerca dele mesmo, que está escrito lá em Isaías 40. Vocês podem colocar para mim, mídia? Isaías 40, no versículo 3. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Você está preparando um caminho para o Senhor? Uma noite como essa, a nossa cidade da forma que está, você está preparando um caminho para o Senhor? O seu deserto, você pode começar a viver com propriedade que você está preparando um caminho para Yeshua voltar. Porque o interessante é que esse mesmo João Batista foi quem batizou Yeshua. Foi quem batizou Jesus. E quando ele está no deserto, batizando no deserto, enquanto os fariseus queriam confrontar e saber quem ele era, ele estava batizando. Ele estava pregando, raça de víboras. E quem vinha até ele é o próprio Senhor Jesus. A profecia veio se encontrar com o enviado. E você? O que é que você está fazendo no deserto? E mais interessante é que quando ele fala que ele não é Elias, que ele não é o Cristo, porque realmente ele não era, ele declara lá no versículo 26 ainda do capítulo 1: eu batizo com água, mas há entre vocês. João Batista está falando para os fariseus que estavam ali, para aqueles sacerdotes levitas: há entre vocês alguém que eu não sou nem digno de desamarrar as correias de sua sandália. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E aqui ele finaliza dizendo que ele batizaria com fogo. Tem batismo de fogo no seu deserto? Tem batismo com o Espírito Santo no seu deserto? Tem? E o interessante é que todo esse questionamento dos fariseus e de todos aqueles que estavam ali, fala mais uma vez acerca do pai de João. E a gente sabe que no ventre de Isabel, quando ela se encontra com Maria, quando há aquele encontro, as duas crianças, elas começam a pular. Principalmente João Batista. Então já havia uma submissão de João Batista
desde o ventre da sua mãe, porque ele inicialmente foi uma profecia, depois ele se tornou verdade no ventre da sua mãe. E isso é muito forte, porque Zacarias ouviu do anjo: ele vai andar no poder de Elias. Você leu comigo? A profecia foi essa: ele vai andar no poder de Elias. Mas ora, quando ele é questionado pelos fariseus: você é Elias? Ele diz: não. Você precisa pegar o que está sendo ministrado nessa noite. Porque no ventre já havia a manifestação do Senhor. Lá no tabernáculo, quando Zacarias estava lá servindo, você que serve na casa, você que serve na casa, você que serve no altar, você que serve no templo, foi o anjo Gabriel que visitou Zacarias no turno dele, na escala dele, para você entender. E ele recebe a profecia. Ele era velho, a sua esposa Isabel também era velhos. Acontece com Zacarias e Isabel aquilo que outrora aconteceu com Abraão e Sara. Porque o Deus é o mesmo. E quando Ele tem algo para fazer na terra, acredite, você não crê, você vai ficar surdo, você vai ficar mudo, mas vai acontecer. Se você não crê, vai acontecer. E o interessante é saber que o anjo falou com o sacerdote, hein? O anjo falou com o sacerdote em serviço. Para você que é sacerdote em serviço, o anjo falou com ele, com Zacarias. Mas como é que faz então, presbítera? Ele foi uma palavra gerada? Sim, foi. O anjo disse que ele ia no poder e na unção de Elias. E lá diante dos fariseus, ele diz: não sou. Você está pronto para o Senhor usar a sua vida só com a sua voz? Você não ser nada e nem ninguém? Você está pronto para Deus te usar nesses dias de deserto só com a sua voz, sabendo que você não é nada e você não é ninguém? Porque em momento nenhum você vê João Batista dizendo: eu sou aquele menino lá, sou. Nós servimos ao grande eu sou. E nós precisamos, como igreja, ter consciência disso nesses dias, para que o Eterno use somente a minha voz. Agora, por que ele diz: não sou Elias? E por que ele responde com Isaías? Porque o profeta e o ministério profético não responde nada de si mesmo. Nada de si mesmo. Ele sabia quem ele era. E ele não sabia quem ele era só porque ele leu Isaías 40, versículo 3. Não. O Isaías 40, versículo 3 se materializou no ventre de Isabel. Você precisa entender que a palavra, ela quer se materializar. Yeshua, antes de vir à terra, ele estava no céu, na glória com seu pai. Quando o pai diz: a quem vou enviar? Que ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. De forma legal, o Eterno diz. E ele procura uma virgem. O anjo visita. Foi o mesmo anjo? O mesmo anjo. A gente está falando de uma mesma revelação. E interessante, viu? Dentro da mesma parentela. Porque elas eram primas e eles primos. O Eterno quer visitar a sua família. Ele sabe tudo o que precisa fazer. Só que tipo de voz que você é no deserto. E aí, olha o interessante. Ainda no ventre de João Batista, ele recebeu uma palavra acerca do profético. Porque João Batista é um profeta. Ele era um profeta.
Ele só naquele momento sabia que estava diante do público e das pessoas que ele estava, porque quem estava ali estava questionando quem ele era. Quem quer saber quem você é, caminha com você. Não te questiona, não. Quem quer saber quem eu sou, caminha comigo. Não precisa saber. Porque se você pergunta para o outro quem eu sou, você primeiro vai ter perder a oportunidade de me conhecer. E segundo, você vai ficar como um fariseu. Você é isso? Você é aquilo? Não, você é aquilo. Não, você é isso. Eu sou apenas uma voz. Apenas uma voz. E olha o que interessante. Ele diz que ele viria no poder de Elias. Mas sendo questionado pelos fariseus acerca de que ele era, João diz assim: eu sou apenas uma voz. A unção que estava sobre a vida de João Batista fez com que os filhos se voltassem aos pais. Quando você olha e você lê tudo acerca de João Batista, você vai ver que muitos que iam até ele no mesmo deserto da Judeia, que eram batizados, muitos deles tratavam-se de pais, voltando para o reino, sendo batizado com água. Só que Jesus, quando ele vem, ele nos faz voltar para o Pai eterno. Até os dias de João Batista, aqueles pais se convertiam. Hoje, quando nós nos convertemos, nós voltamos para o Pai, o eterno. E os desobedientes à sabedoria. Você sabia que a sua voz pode ecoar tanto no deserto? Você pode ser uma voz nesses dias de orar, de declarar, de desobedientes voltarem às sabedorias dos justos. Você consegue entender a dimensão disso? A sabedoria do eterno repousar sobre você e em uma palavra, um desobediente voltar para Deus. Porque não é por muito falar. E João Batista, ele declara assim, ó: eu o conheço. Quando você continua a ler, você vai ver João Batista já no versículo 29, dizendo assim, ó: eu o conheço. No versículo 33 ainda do mesmo capítulo 1, você vai ver: eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito: aquele quem vier o Espírito sobre ele e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu o vi e eu o testifico. E mais uma vez eu vou perguntar para você: qual a sua voz no deserto? O que é que você clama nesses dias para o Senhor? Quando o Senhor levou o seu povo, tirou o seu povo do Egito e levou ao deserto, o clamor daquele povo era comida. O povo clamava por comida. O povo chegava ao ponto de dizer: estamos com saudade de cebolas e alhos. Esse era o clamor de uma parte daquele povo no deserto. E o interessante é que o clamor de João Batista é preparar um caminho. E o interessante é que o clamor do povo lá no deserto era comida. E o alimento de João Batista no deserto que ele vivia era gafanhoto e mel. Então, você está pronto para se alimentar de gafanhoto e mel nesses dias? Porque eu acredito que murmurar por alimento, eu acredito que nós não iremos fazer. Eu acredito que nós não somos uma parte daquele povo que clamava apenas por comer, beber. Enquanto nós vemos alguém preparando o caminho para o Senhor,
que se alimentava de gafanhoto e de mel. E o mesmo Deus estava com o povo naquele deserto e com João Batista, guiando João Batista. E sabe o que é interessante? Lá, Moisés guiando o povo para uma terra que emana leite e mel, e João Batista guiando um povo para um novo caminho que estava por vir. Você entende que o deserto é o mesmo? O deserto é o mesmo. E os posicionamentos são diferentes. Nós temos um povo que metade dele murmura, quer comer, quer beber. E nós temos do outro um deserto com um homem que ele diz que ele é apenas uma voz. E que o clamor dele é preparar um caminho para o Senhor Jesus. Que hoje nós podemos dizer que Ele é a própria terra que emana leite e mel. Hoje nós podemos declarar que Ele é essa terra. Ele é esse lugar tão sonhado, que nós estaremos com Ele naquele grande dia. Mas de que lado você está? Você faz parte daqueles que sabe que está no deserto e clama? Ou você faz parte daqueles que estão no deserto, mas já estão tão cansados, dormindo, cochilando, e quando o estômago aperta, o Deus chamado estômago aperta, a primeira coisa que é feito é: Moisés, estamos com fome. Moisés, estamos com sede. Nos trouxe aqui para morrer desta forma? Mas você sabe o que é interessante que o Senhor me trouxe? É que aquele povo, e nós sabemos que quando a nuvem se movimentava, era hora de desarmar o acampamento e seguir a nuvem, não é isso? O Senhor utilizava a nuvem no deserto para protegê-los e também para guiá-los. Mas interessante, né? Os murmuradores, eles também iam junto. Você já parou para analisar isso? Nessa hora que a nuvem se movimentava e o acampamento seguia, não tinha aquela murmuração acerca de comer e de beber. Eles caminhavam, mas você sabe por que eles caminhavam? Aquela parte dos murmuradores, porque é muito fácil. É muito fácil seguir quem carrega ambiente de glória. É muito fácil você só murmurar, mas quando você vê a movimentação do eterno, quando você vê o fluir do eterno, a presença do eterno, a nuvem ir, aí é fácil. Porque nesse aspecto era muito fácil para eles. E mais uma vez a gente vê Moisés tratando novamente aquele povo. Mais uma vez a gente vê aquele povo tratando o Senhor da forma com que aquele povo tratava. Como é que você trata Deus no seu deserto? Como é que você trata o eterno no seu deserto? Como é que você se relaciona com Ele nesse deserto que você está vivendo? Você culpa Ele? Você pede para sair do deserto? Você desiste? Você questiona? Você tem coragem de dizer: lá fora estava melhor, minha vida estava melhor. Sinceramente, quando eu vejo algumas pessoas mencionar esse tipo de coisa, eu disse: meu Deus, nunca o conheceu. Nunca o conheceu. Porque nós não podemos tratar o eterno, nós não podemos tratar o Senhor conforme aquilo que nós sentimos e pensamos. E como Deus, Ele é amor, e você sabe disso, e Ele entregou o seu Filho unigênito para nos salvar, e eu sei que você sabe disso, mas isso não está adequado à forma com que você trata Ele no seu deserto.
Porque ainda que você tenha uma aliança com o Senhor Jesus, e você se torna filho, mas você tem um relacionamento aí. Um pouquinho que Ele toca no seu coração, sondando o seu coração, porque você cantou, porque você leu, mas você suporta quando Ele toca. Você suporta quando Ele mostra quem você é. Você suporta quando você ouve coração obstinado. Você suporta, você tem estrutura. E o deserto também é para isto. Só que nós condicionamos deserto a ter. O povo condicionou um certo momento ao deserto que estava a ter. Ter o quê? A terra prometida. Só que eles não eram puros, separados, obedientes. Eles só queriam acessar aquela terra. E aí o Senhor faz o quê? Não. Ele destrói uma geração inteira por conta da desobediência. Aí você olha, poxa, tinha que ser assim? Sim. E posso te falar uma coisa? E tem que ser assim. Porque ou nós nos separamos de verdade nesses dias, ou é muito fácil você se inclinar para a desobediência. É muito sutil você se inclinar à desobediência se você não se separar. Se você não olhar com os olhos fitos para Moisés, seu líder, sua autoridade. Você olhar com o olho fito, você está aqui, Moisés, estou. Você deu um passo, dei. Você deu outro, também dei. Ou você tem os seus olhos fitos nesses dias, sem nenhuma reserva do que você tem feito lá fora. Porque muitas vezes nós queremos procurar nossa liderança depois que nós fazemos algo. E graças a Deus, pela misericórdia, nós ainda temos a liderança que diz assim: vamos ver, vamos orar. Mas é porque nós estamos condicionados à obediência do outro. No seu deserto você está condicionado à obediência de quem? A obedecer a quem? Quando ninguém lhe vê, quando você está em casa, quando a sua mente ela é bombardeada por algo, porque você está no deserto, está quente, está calor, não tem água para beber, não tem pão para comer, e eu não estou falando de algo físico. Quem você é? Qual é o som que esse deserto, porque lugar do profeta João e de João era no deserto. Você não vai ver João em momento nenhum se encontrando com Yeshua na caminhada. Cada um foi viver o seu propósito. Mas olha o que interessante, ele sabia, eu estou aqui porque eu estou preparando um caminho. Neemias, quando estava fazendo a obra do templo, naquela época não era exatamente fariseus, mas ele recebeu uma visitação. Quando você recebe algumas visitações, o que você diz? Você diz, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar? Ou você para a grande obra e vai ouvir o que está sendo dito, o que está sendo postado? Porque hoje, irmãos, muitas vezes não é alguém que vai até nós falar algo. Às vezes basta você clicar seu olhar numa rede social e você tem aquilo como verdade para a sua vida. E você tem uma postagem, um vídeo, uma vida, algo que você não sabe nem se é verdade, você toma aquilo como verdade. Poxa, parece o deserto que eu estou passando, né? Vou aplicar na minha vida. Esse é um dos piores danos que a rede social está fazendo na vida de cristãos. Esse é um dos piores danos. Essa é uma das ferramentas que Satanás tem utilizado.
Aí você diz assim, poxa, mas a fonte é confiável. Que fonte? Com fonte confiável é essa aqui. A fonte confiável é da onde eu bebo água. A fonte confiável é de quem bebe água comigo. A fonte confiável é de quem cobre a minha vida. A fonte confiável é de quem vai olhar para mim e vai dizer as verdades que eu preciso. E essa fonte ainda vai me levar em lugares mais profundos. Essa fonte, quando eu falo fonte, eu sei que você já entendeu. É a sua liderança. Ainda vai te levar em lugares mais profundos. Só que eu posso te falar uma coisa? Mergulhe em águas profundas quem quer. Ninguém é empurrado a águas profundas. Você sabia? Ninguém empurrou Ezequiel naquelas águas profundas. Quando ele tem a visão das águas saindo do templo, ele vai andando. E as águas vai subindo. Ele vai andando, ele está vendo uma visão lá do outro lado. Até um dado momento que ele, mergulha. Mas ele não é empurrado. Ele é chamado para mergulhar. E no deserto, presbítero, então tem água. E como? A palavra. E no deserto tem comida para comer. E como? A palavra. E no deserto tem sombra. E como? A palavra. E no deserto tem suprimento. E como? A palavra. Eu mais uma vez te pergunto. Nesses dias, quando você estiver no deserto, fazendo a obra, batizando, e chegar aos fariseus e perguntar: quem é você? Você é Elias? Você é o Cristo? Eu preciso de uma resposta, porque eu tenho que devolver essa resposta para quem mandou. Nesses dias, você está fazendo uma grande obra. Neemias, você para a obra ou você para e vai ouvir o relatório para voltar para fazer a obra? Quais são as suas atitudes nesses dias de deserto? É um ano de portas abertas. Tem porta aberta no deserto? Hã? Tem? Para a pastora tem. A pastora Thaís ali foi certeira. Tem portas abertas no deserto? E se você for falar de portas no deserto, com certeza você vai lembrar de Jacó. Jacó viu uma porta aberta no seu deserto. E anjos subiam e desciam. Então o que te falta no teu deserto? Seja sincero com você mesmo nessa noite. Olhe para a circunstância que você está vivendo, que você identifica como deserto. E seja sincero, está te faltando algo? O que eu quero pelo Espírito de Deus é trazer uma consciência para a igreja. Porque nesses dias, nós estamos acerca de acontecer em qualquer momento um grande deserto. E você vai fazer o quê? Talvez o deserto seja a Bíblia ser tirada fisicamente das tuas mãos. Você tem Bíblia dentro de você? Você tem palavra dentro de você? Se você for levada para um ambiente de deserto, você tem voz para clamar? E posso te falar uma coisa? Quem vive em deserto clamando, vive só.
Ah, presbítera, mas eu sou casado. Ok, vocês têm clamores em unidade. Mas posso te falar uma coisa? Tem clamor no deserto, que é você sozinho. É você, o deserto, o eterno. É o eterno, o deserto e você. Você está pronto? Talvez assim uma palavra de fé, né? De te impulsionar nessa noite, como nós costumamos ver. Mas deixa eu te falar, não faz efeito nenhum. Porque no deserto, se você não for, e se você não tiver uma voz que clama, todas as outras vozes vai calar você. Você pode se colocar de pé? João Batista, ele foi um sonho dos seus pais. Zacarias estava trabalhando no templo, estava servindo ao sacerdócio, estava no turno. E não daria tempo o bastante, mas na antiga aliança fala desse turno de uma forma linda, para você entender quem era Abias. Então, o Eterno, ele entra no sacerdócio de geração em geração, procurando ventres para gerar João Batista. E quando eu falo ventre, eu não falo somente de mulher, de ventre de mulher. Mas eu estou falando de homens e mulheres que no deserto clamam e sabem para quem está clamando. E sabe qual é a ferramenta que está utilizando para clamar. Porque quem clama no deserto não é clamor da sua mente, não. Deixa eu te alertar sobre isso. Quem clama no deserto, clama segundo a palavra. Porque quando ele foi questionado, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquilo que Isaías falou acerca de mim. Ele era apenas uma voz. Há entre nós alguém que ainda não fez uma aliança com o Senhor. Alguém que porventura quebrou a aliança. Você quebrou a aliança, se for o seu caso, sua situação. Porque o Eterno jamais, ele quebra a sua aliança. E nós fazemos menção desses momentos acerca daqueles que quebraram a aliança, porque a oportunidade lhe é dada. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus de oportunidade. Se há entre nós alguém que ainda não tem uma aliança com o Senhor, eu quero te convidar na live. Se houver, faça menção para nós orarmos por você. Você que quebrou, quem quebrou foi você. Nós precisamos deixar isso muito claro nesses dias. Porque a gente tem visto muita gente vir à frente para refazer uma aliança que da parte do Eterno está tudo certo. Há alguém entre nós? Se não há, eu quero convidar você para clamar. O sol está quente, a areia está quente. Você não tem muita estrutura para andar no deserto, porque o deserto tem escorpião. O deserto tem animais peçonhentos, venenosos, que se picar, mata. No deserto tem fariseu. No deserto tem falsos profetas também. No deserto tem aquela comidinha rápida de 5 minutos que não vai te sustentar com o sol quente sobre a sua cabeça. Eu estou montando um cenário só para você entrar com o seu clamor. Eu estou montando um cenário que é bíblico, mas que é real e que é extremamente espiritual. O
pode ser a sua emoção. Você é emotivo no deserto. Ora tá bem, ora tá mal. Ora tá bem, ora tá mal. Talvez o seu deserto seja fome. Seja fome de pão seco. Pão que vai dar bolor. Pão que vai estragar. Talvez o seu deserto seja aquela porta que você queria abrir do seu jeito e não vai abrir. Talvez o seu deserto é porque nós somos pessoas tão difíceis e nós estamos no deserto. Talvez o deserto seja: ah, Deus, eu quero da minha forma e da minha maneira. Deus, eu não acho justo. Deus, o Senhor salvou justamente aquela pessoa. Talvez o seu deserto seja só murmuração. E observe, eu estou dando apenas alguns exemplos, mas você está olhando para mim e você quer sair do deserto. Eu ainda tenho um tempinho ali, eu vou aproveitar. Você está clamando? Você está no culto de fé. Eu te apresentei um deserto. Você ficou desmotivado? Porque a palavra falou de deserto? Porque a palavra não falou de prosperidade? Porque a palavra não falou de carro, de casa? Você não vai precisar destas coisas na eternidade. Quando é que você vai entender? Quando é que você vai entender que este mundo que nós vivemos vai virar um grande deserto e poucos vão suportar o que há de vir nesses dias? Eu não estou ouvindo voz, eu só estou ouvindo voz das levitas. Eu quero que você levante sua voz. Fale um pouquinho mais alto. Fique tranquilo, você está sozinho no deserto, ninguém vai te ouvir. No deserto não tem ninguém, só tem anjos. E isso se você se posicionar, porque foi no deserto que o nosso Senhor foi tentado. Só que Ele respondeu com a palavra. Você pode levantar sua voz. Continue. Continue. Você pode nesse momento estar gerando algo sobrenatural. Você pode nessa hora estar sendo visitado pelo anjo. Você pode uma hora como essa ser aquele que recebe uma visitação específica no sacerdócio específico. Senhor, continue a fazer o seu clamor. Continue a clamar. Continue a clamar. Faça súplicas. Clame. O deserto não vai te parar. O deserto não vai te paralisar. Os escorpiões não vão tocar em você. Continue a clamar. Continue a clamar. Continue a clamar. Adore ao Senhor no deserto. Adore ao Senhor no deserto.
Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor. Adore, 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 adore ao Senhor nessa noite. Adore, adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Diga: Senhor, eu sou apenas uma voz nesse tempo. Senhor, eu quero ser uma voz nessa geração. Senhor, eu quero ser a voz que vai preparar o caminho. Senhor, eu quero ser a voz. Senhor, eu quero ser a voz. Senhor, adora o Senhor. Adora o Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore. Adore. Não adore para sair do deserto, mas adore para que você caminhe, para que você seja fortalecido. Adore. Adore. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Voz do que clama do deserto. Nós somos uma voz que clamamos: vem, Yeshua. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Clame nessa noite. Clame para que Ele venha. Clame para que Ele venha nessa noite. Vem, Senhor. Queremos ser essa voz, Senhor. Aleluia. 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 Peça perdão. Se arrependa. Deserto é lugar de arrependimento. Se arrependa. Aproveita, se arrependa também. Aproveite e se arrependa. Como você tem se comportado no deserto. Se arrependa daquilo que você tem falado. Você tem falado acerca de muitas coisas, menos da palavra, menos a palavra. Se arrependa. Se quebrante no deserto. Diga: Senhor, muda a minha motivação. Mude as minhas intenções. Aleluia. Eu quero que você continue com seus olhos fechados. 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 Se você clamar mais um pouco, Ele vem. Se você clamar mais, Ele fica aí com você. Se você adorar, então, você vai ser tomado nessa noite. Se você deixar o Senhor te conduzir, se você deixar o Espírito Santo te tocar nessa noite, se você subir mais um pouquinho o nível da sua adoração, se você tirar sua alma e com teu espírito adorar o Senhor, se você deixar, se você não olhar para o calor do deserto, se você não olhar para aquilo que te falta, se você olhar para quem o Eterno quer forjar você no deserto, se você deslumbrar o que o Eterno quer fazer com você nesse deserto, se você
você deslumbrar a terra que emana leite e mel. Ah, se você olhar para a eternidade. Ah, se você pedir a Ele, abra os meus olhos, Senhor. Ah, se você pedir, Senhor, abre os meus olhos no meio do meu deserto. Ah, se você pedir que abra-se uma porta no seu deserto, mas para que você o veja. Ah, se você pedir, ah, se você tiver a intenção correta, a motivação correta, ah, se você fizer, ah, se você fizer, e não é para sair do deserto, não, porque não é da nossa forma. Ah, se você tiver gratidão, ah, se você agradecer, ah, se você entender que o maná lhe é o bastante, ah, se você entender que a terra que Ele está preparando é uma terra que emana leite e mel, ah, se você compreender que nós estamos falando de eternidade, se você entender, se você fecha o olho, fecha os olhos e você se deixa ser guiado no deserto, porque Yeshua em dados momentos também estava ali. Em dados momentos você vai ler que o anjo do Senhor estava à frente do seu povo. Dados momentos você vai ler que o Eterno vinha como águia. Ele vinha como uma águia. Ele vinha como uma águia e guiava seu povo no deserto. Se você entender que aquele fogo, que aquela coluna de fogo era para que não se apagasse o Espírito Santo, e hoje você tem o Espírito Santo e você não queima, e aquele povo precisava de uma coluna de fogo. Era eles que precisavam de coluna de fogo. E João Batista disse: vem alguém após mim que vai batizar vocês com fogo. Ah, Deus. Ah, Senhor. Sabe essa lágrima que você está derramando? Sabe essa lágrima? Você ministra muito esse louvor aqui. O azeite, a farinha e uma lágrima. A água escondida. Você precisa de água no deserto mesmo? Sua lágrima não é o bastante para você, não? Você consegue se derramar na presença do Senhor, que você levanta, você se sente saciado. Ninguém aqui sente isso. Você se prostrar diante do Senhor, você chorar, 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 e você levanta, e você se sente completamente saciado. Então por que você murmura por água? Se a água já faz parte do seu corpo, você não precisa de água. Você não precisa exigir. Você não precisa exigir de Moisés: quero água. Teu corpo produz água. Teu corpo produz água. As tuas lágrimas pode ser a sua lágrima do deserto. Só que nós estamos nos tornando uma igreja com dificuldade de chorar. Estamos nos tornando uma igreja com dificuldade de chorar. Sem pedir nada. Só chorar. Só chorar. Derramar alma aos pés do Senhor.
E aí você não quer que o Eterno te leve para o deserto? Ele não vai te perder por nada, sabia? Porque Ele não queria perder aquele povo que foi exposto por 430 anos ao Egito. O povo esqueceu de todos os princípios. E se Ele não pegar você com força e te segurar, você perde os princípios. Você se torna algo e alguém contaminado pelo Egito. Lá fora, você se torna presa fácil. E aí Ele diz: vamos para o deserto. Eu ficaria aqui essa noite toda só para chorar por Ele e para Ele. Uma noite como essa, você está no melhor lugar do mundo. O mundo inteiro está com os olhos voltados para a cidade, mas dentro da cidade você está no melhor lugar do mundo. Não tenha pressa. Eu sei, mas não tenha pressa. Às vezes é quando você tem mais pressa de sair do ambiente do glória, é que Gabriel está chegando. Aleluia. Peça isso. Nada é. Nós queremos te adorar no deserto, Senhor. Nós não temos medo do deserto, Senhor. Nós não temos pressa de sair do deserto ou da Tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir para os levitas finalizar com um louvor e a gente vai encerrar, se vocês quiserem.